Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. E no último encontro que nós tivemos, nós encerramos com o hino 144, que o Zé Paulo gravou para a gente. E então nós vamos começar hoje com esse hino, que ele seja a nossa oração nesse dia. Vamos ouvir? Quero ouvi-las indo uma vez, essas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, tem de Deus a estima, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor te chama, para o céu conclama, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Jesus Cristo, eis o Salvador, belas palavras de vida, quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele é força e graça, seus fiéis com graça, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Amém, amém, que nós possamos querer ouvir mesmo essa palavra de vida, né, que a Bíblia traz para a gente. Então que nós possamos estar mesmo atentos à palavra de Deus, que narram tudo que Cristo fez, né, elas vêm de cima, tem de Deus a estima, que alegres são essas palavras de vidas. Amém, né, meus irmãos? E o tema que nós temos estudado, visto, né, esses últimos domingos, foi quer crescer na vida cristã? Leia a Bíblia diariamente. E como aprendemos com a Shirley, orar sem cessar. E isso traz na palavra também, é um mandamento para as nossas vidas.
E nós já vimos, né, semana passada, vimos um pouquinho do Salmo 119, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Ele é tesouro para a nossa vida, ela nos direciona em tudo que precisamos fazer, em tudo, ela é a luz para os nossos caminhos, né? Nós vimos também que a Bíblia é a carta de amor de Deus para nós, porque tudo que nós vemos é por amor, Ele fez por amor por nós, até entregar o seu Filho amado Jesus, é amor por nós, né? E lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, eu convido você a abrir a sua Bíblia para a gente estar lendo esse texto. Ele é muito rica, e aqui a gente tem realmente a utilidade que Deus deixou essa palavra para nós, né? Vamos ler então, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu estou lendo na tradução da Bíblia Viva, né? Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, não tem nem como você querer acrescentar mais uma coisa. A Bíblia, ela é útil, né? Para nos ensinar, para nos corrigir, né? Para nos fazer andar no caminho correto, que é Jesus. E isso é muito importante para a nossa vida. E hoje a gente vai estar vendo um pouquinho, né, como que nós temos respondido à palavra de Deus, qual tem sido a minha resposta à palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra do Senhor, como eu tenho reagido? Então nós vamos estar lendo uma parábola que nós já conhecemos, já lemos, a gente desde pequeno essa história nos é contada. E ela está lá em Lucas, no capítulo 8, o versículo de 4 a 15. Eu vou querer ler com vocês para a gente tá absorvendo, né, comendo um pouquinho dessa palavra, né? Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 15. E a parábola que Jesus conta a parábola e explica a palavra para nós. Vamos juntas? Um dia, ele contou, né, Jesus, esta parábola para uma grande multidão que queria ouvi-lo, enquanto muitos outros ainda estavam vindo de outras cidades. Um lavrador saiu ao campo para semear. Quando lançava as sementes no solo, algumas caíram à beira do caminho e eram pisadas. As aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo raso, com pedra por baixo, ou então pedregoso, né? Estas começaram a crescer, mas logo murcharam e morreram por falta de umidade. Outras caíram entre os espinhos, que sufocaram todas elas enquanto cresciam juntos. Ainda outras caíram em terra boa. Estas cresceram e deram boa colheita de 100 por 1. Ao terminar, disse: aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E Jesus respondeu: Deus lhes deixou saber os mistérios do seu reino,
Porém, a este povo falo por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. O caminho duro, onde caíram algumas sementes, representa os corações duros daqueles que ouvem as palavras de Deus. Mas o diabo logo vem e rouba as palavras do coração para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram sobre as pedras representam aqueles que têm prazer em ouvir a palavra, mas não têm raiz. Eles creem por algum tempo, mas quando sopram os ventos fortes da provação, perdem o interesse. As sementes que caíram entre os espinhos representam aqueles que ouvem as palavras de Deus, mas são sufocados pela preocupação, pelas riquezas, responsabilidades e prazeres da vida. Assim, eles nunca amadurecem. Mas a terra boa representa as pessoas que, com coração bom e generoso, ouvem as palavras de Deus e as retêm e dão fruto com perseverança. Amém. Que essa palavra frutifique no nosso coração. Então nós vamos ver que Jesus, ele está ali junto com aquele povo e ele conta essa parábola, mas ele explica a parábola, ele conta a parábola para todos, né, para toda aquela multidão. Mas ele explica a parábola para os discípulos, né? Então nós vamos ver, nessa parábola nós temos um semeador, né? Cristo semeando a palavra de Deus e também todos nós, todos aqueles que levam a palavra de Deus, eles são semeadores da palavra de Deus. A semente, como nós vimos no texto, é a palavra de Deus. E o solo são os corações das pessoas, né? São os nossos corações. Então vamos imaginar um campo, né, que foi arado para receber a semente. E sempre ele é arado e fica os caminhos que também que levam, né, as plantas, né, para elas serem cuidadas, os caminhos. E esse semeador, ele estava semeando, jogando a semente. E uma parte delas, diz aqui para nós, que caiu no solo à beira do caminho. E como é esse solo à beira do caminho? Ele é duro, né? Ele é duro. Vamos ler aqui, né? A gente acompanhando aqui na palavra, né? O caminho duro, onde caíram algumas sementes, representa corações duros, daqueles que ouvem as palavras de Deus. Mas o diabo leva, né? Então a gente vê que o solo é duro, não chega nem a germinar. Por quê? Ela é arrebatada por Satanás, né? Então, muitas vezes, esses passarinhos, né, que aqui fala na palavra de Deus, vamos imaginar a gente recebendo a palavra, né, todo tipo de pessoas ali recebendo, coração duro, coração espinhoso, pedregoso, solo bom, recebendo a palavra, imaginar um culto, né, e ali a palavra é semeada. E muitos estão com o coração duro naquele momento, né? Às vezes o pensamento vagueia, né? Vai longe. E ali, então, a palavra, ele ouviu a palavra, né? Mas ele não entendeu a palavra e quando ele sai dali, já não está lembrando mais nada, né? Então, aqui a palavra diz para a gente que o diabo faz isso para que não haja salvação, para que as pessoas não creiam, não sejam salvas. Então, ele veio mesmo para matar, para destruir, né? Então, a palavra, como eu tenho recebido
a palavra de Deus no meu coração. Meu coração tem sido duro, a palavra fica ali por cima só. E quando eu saio ali daquele momento de culto, já foi levada embora, né? Já veio, a distração já chegou no meu coração e já carregou longe o que ali foi o louvor, que foi a palavra. E muitas vezes vai perguntar, e aí como foi o culto? O som estava alto, eu não entendi muito bem, né? Então a gente precisa saber que esse é o coração duro. A palavra não penetra, né? Não germina no coração, né? E ela é arrebatada mesmo. As pessoas não creem, né? E que vida é essa? É uma vida infrutífera, né? Que não foi salva. E aí Jesus continua falando do solo pedregoso, né? Aqui fala, nessa tradução fala que são as sementes que caem sobre as pedras, né? E aqui no versículo 6 fala que outras sementes caíram em solo raso com pedra por baixo. Então até tinha uma terrinha, né? Mas a pedra por baixo. E a gente vê a explicação ali que elas caíram sobre as pedras, representam aqueles que têm prazer em ouvir a palavra, mas não têm raiz. Eles creem por pouco tempo, por algum tempo, mas quando sopram os ventos fortes da provação, perdem o interesse. Tá? Então, o que acontece com essa semente? A semente, ela germina, né? Ela já está querendo, né, já criar raiz, mas ela não se enraiza, porque a terra é muito rasa, né? E ela crê, ela se alegra, mas faltou a terra, faltou umidade, né? Faltou umidade para que ela pudesse crescer, né? Então, essa é a pessoa que ela se impressiona com a palavra, né? Ela se impressiona, ela gosta de ir à igreja, ela gosta de assistir o culto, ela escuta muito, mas não retém, porque não tem ali, só tem pedra, né? E às vezes a gente vê muito acontecer isso no impacto do retiro de carnaval, né? Um congresso, um culto evangelístico, né? A pessoa sai dali querendo já pregar a palavra, ela quer seguir Jesus, ela pronta para seguir Jesus, né? Mas aí fala para a gente aqui, eles creem por algum tempo, mas não tem raízes, né? Mas quando sopram os ventos fortes, outras traduções falam do sol também, eles perdem o interesse. Aí porque quando você sai assim de um local que você passou tempo, né, absorvido na palavra, né, a palavra ali sendo ministrada, tudo, você sai naquele impacto, mas aí tem a realidade do dia a dia, né? Aí você começa a aprender, você sabe que para seguir Jesus você tem que pagar um preço, né? Você tem que crescer, você tem que amadurecer. E aí, o que acontece? Desiste, né? Porque tinha tanta pedra, até tirar essas pedras, né? E às vezes tem que carregar as pedras. Então, perde o interesse. Aquele, vamos dizer, o amor, né? O primeiro amor, não foi tudo aquilo que ele esperava, né? Porque ele recebeu palavras de ânimo e tudo, mas no dia a dia, muitas vezes aparecem as pedras nos caminhos, né? E a gente lembra que tem muitas passagens na Bíblia que fala isso pra gente, né? Quantas pessoas tentavam, né, como cego, tentavam chegar perto de Jesus e tinha as pedras, né? As pessoas que falavam, ai, para com isso, deixa disso, é moço ainda, né? Espera para aposentar.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com as pedras que podem, não deixam a palavra de Deus enraizar no nosso coração, né? Então, eles creem, até creem, né, gente? Mas eles têm uma vida infrutífera também, não produzem nada, tá? Aí Jesus fala pra gente de mais um, que é o que a semente caiu no espinheiro. No espinheiro, vamos ver o que fala pra gente lá no 14. As sementes que caíram entre os espinhos representam aqueles que ouvem as palavras de Deus, mas são sufocados pela preocupação, pelas riquezas, responsabilidades e prazeres da vida. Assim, eles nunca amadurecem. Então, o que acontece com a semente? Ela germina, ela cresce, mas só que junto dela cresce também os espinhos que sufocam. E aqui a palavra fala que os espinhos representam, né, eles são sufocados pela preocupação, né? E então, quando a preocupação vem estar no nosso coração, a nossa fidelidade a Deus, ela é dividida, né? Ela fica dividida. Então nós começamos a priorizar e muitas vezes nós não priorizamos a palavra de Deus, nós não priorizamos o relacionamento com Deus, né? Como nós vimos lá no comecinho, na outra aula, a comunicação é uma via de duas mãos. Eu converso com Deus em oração e Ele fala comigo através da palavra. Então, a preocupação começa a deixar meu tempo dividido. Como que vai ser, né? E nesse tempo que nós estamos vivendo, e muitas preocupações, pessoas têm tirado a vida por preocupação. Como que vai ser? Não sabe o que vai ser. Se nós pararmos e começarmos a pensar, ficar preocupados, como que vai crescer nossos filhos, será que eles vão ter emprego, os nossos netos, como que vai ser? A gente vai ficar preocupada com coisas que não aconteceram, que muitas vezes não vai acontecer. E essas preocupações sufocam, né? Traz a gente fica morno espiritualmente. Porque a gente começa a ficar dividida. Eu olho para o mundo e está terrível, né? E aí eu fico desanimada para procurar na palavra de Deus. Então nós precisamos ter cuidado se o nosso coração está sendo sufocado por essa preocupação, né? Preocupação de um emprego bom. Estudar muito. Eu que brinco que agora as crianças entram cedo na escola e é o resto da vida, né? A gente vê o professor para ministrar a aula, ele tem que estudar sempre, se atualizar. O médico tem que se atualizar, a medicina avança muito. Então, muitas vezes, tudo isso sufoca a palavra de Deus dentro de nós. Nós começamos a nossa fidelidade está dividida. Somos fiéis a Deus? Não somos, né? E muitas vezes isso começa na nossa vida financeira, porque as coisas vão ficando difíceis. Mas e se eu der o dízimo? Como que vai ser? Se eu der, eu estou com pouca coisa na minha despensa, e se eu der, vou ficar sem? Então começa a preocupar. Né? Preocupar, e o Senhor fala para a gente na palavra: não se preocupeis, né? Para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas a gente procura todas as coisas, resolver todas as coisas, e se der tempo, a gente vai para a palavra de Deus. Aí a gente se perde, fica dividido. Aí a gente vai ser sufocado, Até a gente pode estar indo à igreja, frequentando e assistindo todos os vídeos de cultos possíveis, nos online, tudo, mas a preocupação
está sufocando a palavra de Deus no nosso coração. E se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, essa palavra vai ser sufocada. E eu vou enfraquecer, eu vou esfriar na fé. Né? E muitas vezes a pessoa está pensando também na enfermidade. A espinho é a enfermidade. Né? Não tenho mais plano de saúde. O plano de saúde é muito caro. E começa a viver aquilo, começa a ficar mais doente. E aí o que era para dar vida para a gente, que é a palavra de Deus, né? Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então é muito perigoso os espinhos sufocarem a palavra de Deus no nosso coração, sufocar a nossa fé, né? E a nossa fidelidade vai ficar dividida. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E o último solo, né? A última semente, onde ela caiu na terra boa. E essa terra boa representa as pessoas que com coração bom, generoso, ouvem as palavras de Deus e as retêm e dão fruto com perseverança. Então, essa semente que caiu na boa terra, ela germina, ela cresce, ela frutifica. O resultado disso para a vida eterna é que elas creem, elas perseveram, elas frutificam. Elas não têm problema, então? Tem sim. Até você, muitas vezes você compra uma terra boa, né? Você quer uma terra boa para você pôr nas suas plantinhas, na sua horta, no seu jardim. E daqui a pouco você fala, o que é aquilo que está crescendo ali? Né? Aí você vê que é alguma coisa, alguma erva daninha que está crescendo, você vai lá, tira, né? Você vai permitindo que o Espírito Santo deixa a terra do seu coração boa, né? Não significa que você não vai ter, às vezes, ter pedacinho que vai ficar durinho, você tem que ir lá, tá? Então, a palavra, e que nós vimos lá em 2 Timóteo 3, ele fala pra gente, né? Deixa eu só voltar aqui, que eu marquei ela aqui. E ela fala que ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Então, se nós lemos a palavra, nós vamos entender o que está errado na nossa vida, o que está endurecendo o meu coração, qual pedra que está querendo, né, a palavra não enraizar. Né? Qual é o espinho da preocupação, essa preocupação que está dividindo a minha fidelidade a Deus. Então, o solo bom, ele precisa ser cuidado também para que produza frutos para a honra e glória do nome do Senhor, né? E sempre o Senhor falou lá para os discípulos, né? Que lá no versículo 10, e Jesus respondeu, Deus lhes deixou saber os mistérios do seu reino, porém a este povo falo por meio de parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entendam, né? E no versículo 8, quando ele está terminando, né, ele fala assim, na última parte do versículo, ao terminar, disse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Atualmente nós temos ouvido muitas coisas. Então, se a gente não tiver a palavra de Deus enraizada no nosso coração, nós vamos ser sufocados, né? Nós vamos ser sufocados pelas preocupações, nós vamos ser sufocados aqui fala pra gente, pelos ventos fortes da provação, né? Perde o interesse porque não tem raiz. Então, nós precisamos ter prazer em ouvir a palavra de Deus. E para haver fruto em nossa vida, como resultado da palavra de Deus em nossas almas, é preciso que a palavra seja entendida, ela seja recebida e guardada.
Então nós precisamos, né, para a gente crescer na vida cristã, a gente precisa ler a Bíblia diariamente, a gente precisa orar sem cessar. Né? Que Deus nos abençoe. Eu creio que você já viu muita explicação da parábola, né? Mas deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse vídeo, né? E uma coisinha que eu gostaria que você pensasse, né, durante a semana, né? Quais são algumas coisas que podem atrapalhar o seu crescimento como cristão? Então pensa bem, o que pode atrapalhar o meu crescimento como cristão? Pensa durante a semana, vai pedindo para o Senhor falar com você através da palavra. Leia, releia esse texto, releia a palavra, leia a palavra com vontade de aprender, né? Isso, então, para você crescer, tá? Que Deus te abençoe e que a gente possa ter a nossa fé fortalecida. Vamos cuidar do nosso coração, vamos cuidar do nosso solo. Deixa o Espírito Santo agir em você através da palavra. Deus te abençoe.